Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, como é que você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente, começando mais um final de semana, neste sábado abençoado, que o Espírito de Deus possa estar agindo poderosamente na tua vida, com espaço, com liberdade, sem nenhum tipo de resistência da tua alma, sem nenhum tipo de resistência ou bloqueio espiritual, de religiosidade, ou de qualquer nível de conceito em nome de Jesus, que você possa estar realmente marcado na liberdade do poder do Espírito de Deus sobre os teus caminhos, os teus dias, para ver um dia incrível, um final de semana especial em nome de Jesus. Separei esses dias para falar sobre avivamento na palavra e na intervenção do profeta Elias na sua geração em Israel. E o que isso significa para nós? Como eles viviam um status realmente de uma baixa espiritual, de uma religiosidade dominante, de um terror e de um medo muito grande que reinava naqueles dias. Viviam em miséria, em opróbrio, viviam diante de uma seca, de calamidades terríveis, e poucos conseguiam discernir o que realmente estava acontecendo. Então a necessidade de um grande avivamento, de um despertamento coletivo individual e nacional se fazia necessário. Então eu estava falando no primeiro dia dessa série como Deus despertou o coração do profeta Elias para um desafio. Em outras palavras, alguém tem que enfrentar, confrontar realmente aquele mal, aquele status que está ali, por ter tido uma visão, uma direção de Deus, por ter conseguido discernir o que de fato estava acontecendo. Depois, no segundo dia, eu estava falando como Elias, nesse caminho de avivamento, de restauração, de fé, de amor, de coragem, de sinais, prodígios e maravilhas, nos seus dias ele desafiou os profetas de Baal, denunciando os seus males, dizendo para que eles levantassem um altar, fizessem seus sacrifícios e oferendas e levantassem um clamor a Baal, e eles ali então dançavam, se cortavam com facas, derramavam seu próprio sangue, faziam seu ritual, invocavam a sua entidade, mas assim como os céus haviam se fechado sobre todo Israel e não chovia sobre a terra, aquele mal também ali no alto do Monte Carmelo estava amarrado, e quando o inimigo é denunciado, ele fica exposto. E esse é o caminho de Deus, desse despertamento no coração das pessoas para enchê-las de renovação pelo seu amor, pelo seu perdão, pela sua autoridade. E hoje, em terceiro lugar, esse caminho de grande poder, de grande avivamento derramado por Deus através do profeta Elias, eu quero falar sobre a restauração do altar. Está em 1 Reis 18, no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. Ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas 12 pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como que para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. E disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também todo o rego, ou seja, toda aquela valeta que ele cavou ao redor para semear 2 medidas de sementes. Meu Deus, que momento emblemático esse, dramático no Monte Carmelo. Diante desse momento crucial de restauração, de convicção do Senhor, chamar novamente para si a atenção do seu povo, do Senhor trazer novamente esse despertar de entendimento, de consciência daqueles que estavam perdidos para a obra grandiosa do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. O Deus do templo, o Deus do altar que recebe sacrifícios, o Deus da lei de Moisés derramada no monte Sinai: não matarás, não adulterarás, não terás diante de mim outros deuses, eu sou o único Deus, o que é eternizado na frase do Deuteronômio ou do Shema Israel, não é? Onde ele diz: o Senhor é o único Deus, o Senhor é Deus e o Senhor
é o único Deus, o Adonai Elohim, o Adonai Errad. O Senhor é Deus, o Senhor é o único Deus. Esse momento dessa restauração, dessa renovação, e não duvide você do poder e da autoridade do Senhor para confirmar essa obra. Eles estavam debaixo de julgos de acusações, de pecados, de fraquezas, de intimidações, de violência, de todo nível de fraqueza pessoal, interior ou exterior, que os deixava realmente em grande comprometimento em todos os níveis. Mas veio ali a autoridade e a grandeza de Deus, através do quê? De um caminho de restauração do altar. E é através do caminho da restauração do altar que eu vim te dizer nesta manhã que o Senhor vai fazer essa obra de despertamento, de avivamento, de restauração, de cura na tua vida, para que você possa voltar o caminho do crescimento, o caminho e a direção das promessas de Deus na tua vida. Elias atentou para o altar e viu que o altar estava em ruínas, e ele tomou 12 pedras, então eram... as 12 pedras significavam uma identidade. Deus é o Deus das 12 tribos de Israel, que, independentemente da divisão do reino, elas estarão juntas, aglutinadas, porque é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a sua bênção. Então, Elias restaura o altar, olhando e trazendo novamente ao povo aquela identidade. Segundo, ele coloca sobre aquele altar de identidade, a identidade de Israel, das 12 tribos. Sabe o que? Ele coloca um sacrifício, ele sacrifica um animal, ele derrama o seu sangue. Era levar ao coração e ao entendimento do povo que enquanto houve sacrifício no altar em Jerusalém, ou onde Israel armou suas tendas, de Abraão, de Isaque e Jacó, até aquela geração, onde eles armaram suas tendas, levantaram altares e houve derramamento de sangue, houve renovação de aliança, de atitudes e de comportamentos, porque não há aliança sem sacrifício, sem derramamento de sangue. Por isso o derramamento de sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi último e derradeiro sobre a nossa vida. Então era um altar de identidade, era um altar onde aquela visão do perdão de Deus, da aliança de Deus com Israel, estaria sendo restaurada, retomada. Esse é o caminho onde Deus responde com fogo, onde o Senhor responde o clamor do seu servo. Esse é o caminho do avivamento, do endireitamento das veredas, do corrigir dos caminhos tortuosos, do nivelamento dos outeiros. Esse é o caminho onde a soberba, a arrogância, a ganância, a vaidade, o orgulho, eles dão lugar ao amor, à dedicação, ao zelo, à fé, à fidelidade para com o Deus vivo todo-poderoso. E que nesta manhã esta palavra possa ecoar do teu coração e no teu interior, porque no altar do sacrifício do Filho de Deus, chamado Cruz do Calvário, lá no Gólgota, há mais de 2000 anos atrás, ele derramou o seu sangue. Um altar para uma nova aliança foi estendido no mundo, para o mundo inteiro, como espetáculo para o mundo inteiro, para o universo inteiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele veio, foi aos céus e ele voltará. E que esse dia seja um dia marcado por esse confronto espiritual, da lembrança do altar de Jesus, da lembrança da sua dor e da sua cruz, onde ele pagou o alto preço, moído pelas nossas iniquidades, traspassado pelas nossas transgressões, diz Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Foi esse símbolo de sacrifício que trouxe aquele avivamento no coração e na identidade daquele povo. Claro, depois o fogo se derramou e aquele espanto daquele milagre grandioso trouxe estrondo sobre todos eles, entrou dentro do coração deles. Mas esse caminho de preparação, da restauração daquele altar, portanto, daquela identidade de Israel como uma nação, como 12 tribos. O sacrifício, o sangue ali derramado, reportando a lei de Deus, todas as leis e o derramamento de sangue e as consagrações, lembrando do sacerdote que fazia os sacrifícios no templo. Era um caminho de provocação realmente espiritual grandioso. E que isso possa suceder no teu coração. E assim, ele avive o teu interior, te levando por esse caminho de arrependimento, de perdão, de uma marca que se consolida diante do Senhor da tua vida. Ele é o Senhor, ele é Deus, ele é o único Deus. Não há Baal, não há Jezabel, não há Acabe, existe o Deus Todo-Poderoso. E o seu profeta, que foi levantado como aquela voz
de autoridade e que aceitou o desafio naqueles dias. Assim o Senhor perdoe você, abençoe você, em amor que Ele tem grandioso derramado em Cristo Jesus sobre a tua vida, cure você e te liberte completamente em nome de Jesus. Amém? Ouça novamente essa pequena mensagem, compartilhe com os teus amigos, deixe nos comentários os teus pedidos de orações que o Senhor vai honrar em nome de Jesus. Excelente final de semana, fica com Deus.